quais as ações que você propõe para o fortalecimento da família? Primeiramente, Haddad, dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância, o arauto da intolerância. Se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes, dos seus chefes. Porque legaram a nós, brasileiros, 62 milhões abaixo da linha da pobreza. O blá 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 de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais. A família brasileira sobre a qual você indaga é vítima dessas desigualdades sociais. Um país que não oferece oportunidades à família. Um país que não oferece a principal oportunidade, que é o emprego, porque entre jovens, e certamente a mãe e o pai desta família desesperado vê que 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos não estudam e não trabalham nesse país. Que nesses últimos 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos. Este é o legado que o PT nos oferece. Embora o seu discurso seja outro, o seu discurso seja o da ficção, seja o da geração de falsa expectativa. É o discurso da mentira. O PT é a crença na ignorância. A desinformação não é minha. A realidade brasileira cruel, dramática, nos ensina que há milhões de brasileiros sofrendo em razão de um sistema corrupto e incompetente que foi conduzido pelo PT nos últimos anos. O Bolsa Família não é do PT, veio de antes, mas o PT o aproveitou para assaltar também, porque o Ministério Público denunciou agora 2 bilhões e 500 milhões de reais de desvio do Bolsa Família, roubando os pobres deste país, para atender 500 pessoas que certamente são militantes, aqueles que carregam a sua bandeira agora na campanha eleitoral. E o Ministério Público de São Paulo denunciou o candidato Fernando Haddad por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Entre presos, condenados, investigados e réus na Lava Jato, o que é que tem do PT? Tem 2 ex-presidentes da República, Lula e Dilma. Tem 11 ex-ministros. Desses 11 ex-ministros, tem 2 ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Tem 4 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores. Tem 3 tesoureiros, ou seja, os procuradores, diante dessa situação, eles dizem o seguinte: não havia ali atos isolados, o que havia ali era uma situação sistêmica, organizada. Eu gostaria de saber como é que o senhor se contrapõe a essa evidência. O senhor, além de fazer críticas às delações, o senhor... Da maneira como estão sendo processadas. O senhor e outros integrantes do seu partido criticam também o judiciário. Muitos petistas já se referiram àquilo que seria uma conspiração do judiciário. No entanto, quando a gente olha a lista de ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal, a gente observa o seguinte: nos 2 governos de presidentes petistas, Dilma Rousseff e Lula, 11 integrantes da casa, 7 foram indicados ou por Lula ou por Dilma. No Superior Tribunal de Justiça, outro órgão superior, são 33 cadeiras, 28 foram indicadas por governos petistas, Lula ou Dilma. Dos 141 atuais desembargadores da Justiça Federal, 141, 92 foram indicados por Lula ou por Dilma. E mais, no TRF4, ele é simbólico, porque o TRF4, em segunda instância, condenou Lula, e ele tem quantos integrantes? 27 integrantes. Dos 27 integrantes do TRF4, 22 foram indicados por Lula ou por Dilma.
Houve uma conspiração no judiciário ou houve uma enorme prova de isenção da justiça? O senhor acabou de ser denunciado pelo Ministério Público nessa semana por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O senhor e mais 4 pessoas, entre elas, inclusive, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari. O senhor, portanto, é denunciado na Lava Jato. Isso não o constrange como candidato à presidência da República? A maioria do eleitorado paulistano desaprovou a sua administração. Eu lhe pergunto, por que os eleitores devem acreditar que agora apenas... O senhor prometeu construir 55 mil moradias e entregou 15 mil. O senhor prometeu construir 43 unidades básicas de saúde. O senhor entregou 12 de 43. No fim do seu mandato, havia quase 500 mil de paulistanos, 500 mil pessoas, esperando para fazer um exame médico. Essa fila era uma fila de 500 mil de paulistanos. Na área da segurança pública, o senhor prometeu contratar 2 mil guardas civis. O senhor prometeu 2 mil e entregou 600. O senhor não cumpriu promessas como prefeito de São Paulo. A presidente Dilma deixou o Brasil na crise em que todos nós brasileiros estamos mergulhados hoje e quase 11 milhões de desempregados. Hoje esse número já são 13. Por que os eleitores devem acreditar que com o senhor, o partido que deixou mais de 11 milhões de desempregados não vai agravar a crise? A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, dizia que estava tudo indo às mil maravilhas. Vamos relembrar a história. Não só isso, ela dizia que ia manter, se reeleita, a política que estava implementando para a economia brasileira e ainda acusava, o senhor deve se lembrar disso também, ela acusava os adversários, dizia que se eles ganhassem, ao assumirem o poder, eles iam mexer na economia e iam tirar, aspas, tirar a comida da mesa do trabalhador. Aí, ela ganhou a eleição. Ao ganhar a eleição, tomou posse imediatamente, tentou corrigir os rumos da economia, daquilo que o senhor mesmo chamou de cavalo de pau. Ela deu o cavalo de pau, tentando corrigir a economia, porque ela precisava ser corrigida, só que aí ela perdeu completamente a credibilidade. Os críticos imediatamente disseram que ela cometeu um estelionato eleitoral e nós mergulhamos numa crise de que, aliás, ainda não saímos até hoje.